Nos últimos dias, eu tenho comentado com você que nós devemos estar mais na ponta trader do que na ponta de investidor no longo prazo. Para mim, essa fase do ciclo que nós estamos já é uma fase final, onde nós estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo desse ciclo. E aqui, dentro dessa fase, holdar os ativos é o maior erro que você pode cometer. Porque se você se dispor a holdar os ativos, você vai começar a ver uma queda ali de 5%, não vai realizar o prejuízo, depois vai ver uma queda de 10%, não vai realizar o prejuízo, depois isso vai aumentar para 30, 40, 50. E quando você for ver, você já estará no fundo de um bear market. E o fato de você não tomar uma decisão de se desfazer dos seus ativos lá em cima, vai fazer com que você perca a sua maior oportunidade. A sua maior oportunidade não é em acumular 0,1 Bitcoin, não é em você comprar os ativos agora e segurar para daqui 10 anos. A sua maior oportunidade, ela estará dentro da fase de capitulação. E para que você possa aproveitar essa fase de capitulação cíclica, você vai precisar se desfazer dos seus ativos quando a gente estiver no topo cíclico. E para mim, nessa fase que nós estamos, não vale mais a pena a gente tomar esse risco de holdar os ativos. Todas as posições que eu abro nesse momento são posições de trading. E na análise de hoje, eu vou te trazer alguns dados para você entender exatamente o porquê que eu acredito que nós estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo desse ciclo. E inclusive vou te apresentar que os dados eles estão piorando cada dia mais. E inclusive os 109 mil dólares é um preço extremamente chave do Bitcoin. Que eu tenho comentado com você que nós não podemos perder essa região, porque senão aquilo que está feio vai ficar horroroso. Nós vamos olhar para dados, vou te explicar exatamente qual que é essa minha visão e como que eu me comporto nesse momento do ciclo. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha a fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, entendendo a performance dos ciclos ali, a gente consegue ver, né, todos os ciclos que nós tivemos. Aqui nós estamos comparando meio que performance através de data, tá? Através de calendário. Se tem uma coisa que eu não utilizo, é o calendário para tomar as minhas decisões. Mas obviamente a gente só plotou todo mundo junto aqui, todos os ciclos, ciclo Gênesis, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e esse ciclo atual, para a gente entender ali o que, que é o começo de um ciclo e um final de um ciclo. Olha só, se a gente descartar aqui, obviamente, o ciclo Gênesis, né, que foi o primeiro ali que nós tivemos, e colocar aqui já o segundo ciclo e o terceiro ciclo, a gente vai ver que o nosso topo ali, a máxima histórica, ela aconteceu próximo da mesma data, próximo do mesmo período de alta ali que nós tivemos. Cada ciclo, obviamente, teve o seu comportamento, em uns momentos a gente subiu, o outro ciclo a gente caiu, mas a gente vê ali que no passar do tempo a gente levou a mesma quantidade de dias para chegar nessa máxima histórica e depois a gente entregou quedas. Se a gente for analisar o nosso ciclo atual, que é essa linha preta aqui, a gente vai ver que o ciclo ele é diferente, né? As movimentações são diferentes. Só que quando a gente olha em termos de data, a gente já está muito próximo aqui da quantidade de dias que levaram ciclos anteriores. A gente pode colocar o ciclo Gênesis aqui e ver que no ciclo Gênesis a gente teve um topo antes, que inclusive coincidiu com a data que nós tivemos ali do rompimento dos 100 mil dólares, que aqui foi uma região de saída muito forte de muitos investidores, tá? Obviamente que eu não utilizo isso daqui para tomar uma decisão nem de compra, nem de venda, tá? Porque aqui eu estou me baseando apenas em uma performance, entendendo como que é o comportamento dos ciclos, mas isso daqui não me dita nada se eu vou vender ou se eu vou comprar. Eu só quero que você entenda que nós estamos mais próximos do fim desse ciclo do que do começo desse ciclo, que o ciclo ele começou lá nos 15 mil dólares, beleza? Bom, algumas métricas que eu utilizo para poder entender o que está acontecendo no ciclo do Bitcoin. Principais investidores e suas saídas ou suas entradas em posições. Quando a gente olha para as barras vermelhas dentro desse indicador aqui, que são as principais barras que eu analiso dentro desse indicador, tá? Não olho tanto para as verdes, olho mais para a vermelha. A gente consegue ver que há uma saída em alguns momentos desses investidores, em outros momentos eles permanecem no ciclo. E olha só, quando a gente olha para topos que acontecem, os topos cíclicos e até mesmo os topos locais, a gente vê muita saída desses investidores.
Não é diferente nesse ciclo que nós estamos vivenciando. A gente forma fundo nos US$ 15.000 e veja que a gente vai subindo ali até a gente chegar de volta nos US$ 70.000, que foi o all-time high anterior. Até a gente chegar aqui, não tinha muita saída desses grandes investidores, desses principais investidores. Aqui é o momento onde eles começam a se desfazer das suas posições. Significa que eles estão saindo com 100%? Não, significa que eles estão saindo apenas com uma parte ali, ou eles estão simplesmente rotacionando seu capital. O que eles estão fazendo é que eles estão realizando. Quando a gente olha aqui para março de 2024, a gente teve uma grande saída, depois a gente fez um novo topo em dezembro de 2024, tivemos uma alta saída novamente. Recentemente, a gente está vivenciando mais uma grande saída desses investidores. Essa saída desses principais investidores é o que causa essas grandes realizações de lucro que você está vendo aqui. E todo topo cíclico, ele é marcado por grandes realizações de lucro, ou seja, players antigos saindo do jogo. Entenda, dentro do mercado financeiro, sempre que uma pessoa vende, outra pessoa está comprando. Isso daqui é uma troca de mãos dos ativos. Quando a gente olha e entende que, por exemplo, o investidor mais maduro, o investidor que está há mais tempo investido no Bitcoin, ele está saindo, significa que ele está entregando o seu supply para o investidor novato. Muitas das vezes ele está vendendo em um all-time high, e a gente sabe que quem compra all-time high é somente o novato. Esse novato ele vai cair nessas historinhas de rodar bons projetos, ou que ele só precisa acumular 0,1 Bitcoin, ou que a alta do Bitcoin ela é exponencial e infinita e daqui para frente é só lucro que ele vai ter e a vida dele vai estar resolvida. E a gente sabe que essas pessoas elas são amadoras, elas não têm estômago, elas não sabem vivenciar um bear market, elas não têm um comportamento de um player que vai conseguir seguir aquele plano inicial que ele tinha. Qual que era o plano? Acumular 0,1 Bitcoin, custe o que custar. Comprar Bitcoin toda semana até que essa pessoa acumule tudo isso. Ou até mesmo investir pesado ali, vender casa, vender carro e colocar o seu dinheiro dentro do Bitcoin e segurar durante 10 anos. A gente sabe que essa pessoa ela não vai conseguir cumprir esse objetivo, porque ela não tem experiência, ela não sabe o que que é uma fase de panic sell, ela não sabe o que que é uma capitulação cíclica, ela não sabe o que que é um movimento de desalavancagem. Olha só, eu não estou falando de liquidações. Eu estou falando da Luna Foundation quebrando, eu estou falando de stablecoin perdendo o PEG em até 40%, eu estou falando de 3AC quebrando, que foi um dos principais fundos que nós tivemos no ciclo passado, ou até mesmo a FTX, a segunda maior corretora, quebrando, subindo com o dinheiro de todo mundo que estava custodiado dentro da corretora. Essa pessoa ela não sabe o que é vivenciar isso. Entenda, todo ciclo nós teremos comportamentos de desalavancagem. Esse ciclo, meu caro, uma coisa que eu sei é que muitas empresas com treasury em Bitcoin ou uma Bitcoin Treasury surgiram, coisas que não existiam no passado. E sempre que a gente tem essas coisas novas aparecendo, são exatamente as coisas que fazem a desalavancagem. Você já parou para pensar qual que seria a reação do mercado se Michael Saylor vendesse um só Bitcoin? Ou se Michael Saylor parasse de comprar Bitcoin durante um longo período ali? Você já parou para pensar como que o mercado reagiria a isso? Se aquele grande player que está visualizando que Bitcoin vai parar em cara, você já pensou o que que aconteceria se ele precisasse liquidar apenas um? Bom, o pânico no mercado seria instaurado na hora, porque todo mundo iria começar a pensar que acabou, né? Se a gente estiver caindo ali, se nem Michael Saylor está comprando, quem é que vai comprar? Na verdade, Michael Saylor está vendendo, então as coisas estão bem feias. E para mim, a gente pode ter sim altas desalavancagens acontecendo nesse ciclo por conta dessas Bitcoin Treasuries. Não pague para ver se isso vai acontecer ou não. Então, entenda que ter aquele mapa do seu destino, né, que é só acumular bons projetos, só acumular Bitcoin, é fácil. Agora, seguir aquela jornada é mais complexo e eu não recomendo que as pessoas busquem esse caminho. Recomendo um outro caminho. Vamos buscar por fases de trading no momento de baixa e quando a gente chegar dentro de fase de capitulação, a gente volta com essa história de acumular bons projetos, beleza? Bom, mas entendendo isso daqui, entendendo que essas altas realizações de lucro, elas acontecem por conta desses investidores mais maduros, essas altas realizações de lucro, elas vão machucar o mercado. Por exemplo, a gente vai começar a ver o MVRV trabalhando com divergências ou retrações. Quando a gente tem retrações dentro do MVRV,
significa que a gente está tendo mais realizações do que entradas de novas pessoas. E para que qualquer ativo suba, a gente precisa do inverso, é lei da oferta e da demanda. MVRV caindo mostra que a gente tem menos demanda e mais oferta no mercado. Eu quero que você repare que o MVRV ele está abaixo da sua média anual, que é essa linha azul que nós temos aqui. E isso é um péssimo sinal em termos cíclicos. Por quê? Todo bear market profundo ele vai ser iniciado abaixo dessa média anual. Isso daqui significa que a demanda de hoje ela é menor do que a demanda dos últimos 12 meses. Isso é um grande problema para o Bitcoin. Ainda mais a gente estando em máxima histórica, né, e muitas pessoas falam: "Legal, mas a gente está subindo, nós estamos em all time high, S&P 500 está em all time high". Legal. Eu não sei se você sabe, mas todo bear market ele é iniciado em um all time high. Eu não sei se te contaram, mas um all time high é exatamente a estrela do topo da árvore de Natal. Um all time high é exatamente o day one de uma grande queda de bear market profundo. E sim, esse é o grande perigo da gente estar em um all time high. All time high é a região mais perigosa que nós temos para poder investir, a região de maior risco que nós temos para ficar rodando os ativos. A gente jamais vai procurar holdar ativos quando a gente está em all time high. A gente vai buscar por holdar os ativos quando nós estamos em capitulação cíclica e não quando nós estamos em euforia cíclica, por exemplo. Bom, entendendo isso, a gente vê uma diminuição drástica na demanda do Bitcoin. Quando a gente olha para as fases do ciclo, a gente já saiu de capitulação, já bateu euforia, o ciclo entregou o que ele precisava entregar, que foi a movimentação dos US$ 15.000 até os US$ 100.000. Isso tudo já aconteceu, ou seja, todas as fases elas já foram executadas. A demanda pelo Bitcoin ela vem caindo nos últimos dias, tá? Inclusive a gente está entrando em fases negativas, isso daqui é bem prejudicial para o Bitcoin. A gente precisaria retomar demandas para que a gente tenha novas altas. E eu quero que você observe que nós fizemos topos mais altos recentemente e a demanda diminuindo. Isso é um grande problema. Os US$ 109.000 do Bitcoin é exatamente o custo do investidor de curto prazo. Esse custo é um dos principais custos que nós temos na análise on-chain. Por isso que nos últimos dias eu venho comentando com você que o Bitcoin não pode perder os US$ 109.000. A gente vai falar sobre curto prazo nessa análise, mas eu quero que você entenda que hoje nós estamos nos US$ 109.000 do Bitcoin. O jogo abaixo dessa região ele muda completamente. É um jogo de alto risco e de alta volatilidade nas quedas. Não gostaria de ver o Bitcoin se segurando aqui dentro dessa região de 109 durante muitos dias. Eu gostaria de ver uma retomada de alta do Bitcoin, porque senão as coisas elas podem piorar. O que a gente está vendo aqui é que uma análise de ciclo de mercado, e ciclo a gente está falando de longo prazo, ela está bem deteriorada. Ou seja, quando a gente olha para o nosso ciclo, cara, segurar posições durante um longo prazo é loucura. Abrir aquelas posições que nós chamamos de position trade, que você vai ficar alguns meses segurando, é amadorismo. Aqui não é o ponto de você abrir esse tipo de operação. Quando a gente desce o nosso time frame para um médio prazo, por exemplo, a gente está vendo que as coisas elas podem piorar muito mais no médio prazo se a gente continuar abaixo dos US$ 109.000, porque a gente está vendo que aquelas posições de swing trade que levam algumas semanas também não são posições que nós devemos abrir. Essas posições de swing trades abertas nesse momento elas podem gerar um grande prejuízo. Entenda que toda operação ela tem um time frame, uma expectativa, um gerenciamento de risco. Hoje, para mim, só é válido a gente abrir operações no curto prazo. Essas operações no curto prazo elas duram alguns dias. E dentro dessas operações a gente tem um risco menor envolvido, porque a gente sabe que se o longo prazo ele vai se movimentar para baixo e o médio prazo ele também vai se movimentar para baixo, no curto prazo, a gente vai ter movimentações de onda. E o objetivo de pegar essas movimentações de curto prazo é tentar surfar essas movimentações de alta de respiro para que a gente continue caindo no médio e longo prazo. Para mim, as únicas posições que devem ser abertas nesse momento são posições de trading.
porque o longo prazo, para mim, ele está cada dia pior. E eu acredito que cada vez mais a gente já chegou no final desse ciclo. Acredito que sim, a gente já pode estar vivenciando um bear market. Obviamente que a gente só vai ter uma certeza disso depois de 50% de queda do all-time high. Depois de 6 meses de queda, depois da gente já ter enfrentado metade do bear market, é quando a gente vai ter confirmação. Por exemplo, as pessoas que vão aguardar a pivô de baixa dentro de um gráfico semanal ou até mesmo sinais de reversão em um gráfico mensal, meu caro, isso vai levar muito tempo para acontecer. Eu prefiro tomar uma decisão de venda muito antes, beleza? Bom, Bitcoin está no fio do bigode aí, dentro daquele meu indicador que mostra a maior pressão, se é uma pressão bearish ou bullish, ou seja, de bear market ou de bull market. A gente está bem próximo aí de entrar em uma nova pressão de bear market. Isso significa que os ursos irão dominar o mercado. Dentro dessas fases de bear market, a gente vê as quedas se intensificando, tá? Toma muito cuidado se o Bitcoin ele vier abaixo dos 109 mil dólares. Bom, além da análise on-chain, a gente utiliza o price action também para tomar decisões. Quando a gente analisa o price action no semanal, a gente tem divergências no semanal. Isso daqui é sinal de exaustão compradora. Quando a gente olha para esses últimos fundos e os últimos topos que nós formamos aqui dentro do Bitcoin, a gente formou uma cunha ascendente. Cunha ascendente são padrões gráficos com maior probabilidade de rompimento para baixo. E nós estamos vendo isso em uma escala semanal. Quando a gente voltar com o RSI, uma região de sobrevenda, isso daqui será fim do ciclo de bear market. Aqui a gente já estará dentro de fase de capitulação. Ou seja, tome muito cuidado entre essa busca semanal aqui do RSI até a região de sobrevenda. Nós temos muitos sinais aqui que nós estamos já em exaustão compradora, como a gente vê dentro da análise on-chain e a gente vê também dentro do price action, beleza? Para mim, o longo prazo ele está muito feio. Para mim, o longo prazo ele está cada dia pior. Ou seja, aqui eu jamais vou rodar os ativos e eu jamais vou ter uma expectativa de que Bitcoin vai fazer uma máxima histórica em 200 mil dólares, ou que a gente está no começo de um bull market, ou porque a redução da taxa de juros é a injeção de liquidez que a gente precisava para ter um ciclo estendido. Eu jamais vou olhar para esse lado no momento atual que nós estamos. No momento atual que nós estamos, eu vou olhar exatamente para o curto prazo. E para que a gente olhe para o curto prazo, o que a gente vai precisar fazer é exatamente olhar para indicadores de curto prazo. Por exemplo, quando a gente olha para aquele meu indicador do momento dos trades ali, que é entender se nós estamos em um preço barato ou em um preço caro, Bitcoin bateu na linha dourada na última queda que nós tivemos, na queda de ontem. A gente sabe que aqui dentro dessa região são regiões de montagem de posição. E eu venho montando posições nos últimos dias. Eu comentei com você recentemente que para mim essa região aqui era uma região de formação de fundo, uma região de interesse comprador. Eu comprei Bitcoin, eu comecei a montar posições dentro dessa região. A gente até teve uma movimentação de alta, mas em seguida a gente rejeitou a média de 200 períodos e caiu muito forte. E aqui embaixo eu tenho interesse em aumentar as minhas posições, porque tudo que eu fiz recentemente foi distribuir. Para quem lembra, a gente vinha posicionado dentro da carteira rumo ao milhão e aqui em cima a gente liquidou as nossas posições. Ou seja, a gente vendeu, a gente saiu do mercado e ficou em caixa. Agora a gente utiliza esse caixa para comprar essa queda, para poder surfar um respiro, para se desfazer mais uma vez dessas posições, para ir buscar mais uma pernada de baixa lá na frente, porque o ciclo ele está se deteriorando no longo prazo. Para mim, o curto prazo, ele tem sim sinais de compra, a gente começa a ter divergência dentro do RSI, então eu começo a ter interesses em comprar o ativo, em aumentar as minhas posições dentro desse ativo. E só para te mostrar a cobra morta aqui, eu venho montando posições no Bitcoin. Como eu falei com você, montei posições na data de ontem no 105, montei posições no 109, montei posições no 109,700, ou seja, eu estou montando posições e eu ainda tenho caixa para montar novas posições. Tudo que eu estou fazendo aqui é construindo um custo para poder surfar uma movimentação de respiro e efetuar as vendas quando a gente tiver essas movimentações de
respiro. Porque lembre-se, o curto prazo ele sempre vai andar em ondas independente de qual que é a tendência do longo prazo. O longo prazo não é um fator decisivo para compra ou para venda. O longo prazo ele é um fator decisivo para a estratégia que você vai utilizar no curto prazo. Se o longo prazo ele estiver favorável, ótimo, vamos utilizar estratégias de holdar o ativo, segurar durante um período maior, abrir um position trade, abrir um swing trade. Mas se o longo prazo ele está negativo, esquece essas estratégias. Vamos olhar mais para curto prazo, vamos buscar tradear o ativo, vamos preservar o nosso patrimônio, vamos entender que a gente precisa estopar as posições, desculpa aí pela tossida no pé da orelha, né? Principalmente pelas pessoas que estão assistindo com fone de ouvido. Mas vamos procurar posições mais curtas, posições ali mais de comprou, vendeu, mudou de opinião em alguns dias, porque o jogo que nós estamos vivenciando hoje pode ser sim um jogo já de bear market. Esteja preparado sempre para vivenciar um bear market. Ficar rodando grandes quantidades de altcoin, ficar acreditando que Ether vai parar em $10.000, ficar acreditando que o Bitcoin vai fazer uma nova máxima histórica, agora é loucura. E durante o bear market profundo, só vai conseguir sobreviver e só vai conseguir aproveitar a grande oportunidade cíclica, que é a fase de capitulação, aquelas pessoas que souberem preservar o capital durante o bear market e souberem operar ao longo desse bear market. Porque também não adianta você vender tudo e esquecer que o bear market está acontecendo. Porque você pode ter certeza que se você esquecer, você vai sair do mercado. E quando você for lembrar do mercado, a gente já vai ter formado fase de capitulação e já vamos estar subindo mais uma vez. Se você quer enriquecer, você precisa acompanhar o mercado em todas as fases. Você precisa estar presente aqui todos os dias da semana, entendendo quais são as movimentações, se acostumando com com aquele mercado, entendendo o que é cada fase e como que você vai modelar as suas estratégias em cada fase do ciclo. Se você quiser estar junto comigo dentro dessa jornada, se você quiser estar operando no bear market e comprando fase de capitulação junto comigo com o Guiteles, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, porque afinal de contas, se você estiver em busca de acumular 0,1 Bitcoin, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. Se você estiver em busca da geminha perfeita, atacada que vai te deixar milionário, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas sérias que querem construir um patrimônio e que já entenderam que esse jogo é de longo prazo e não de curto prazo. Não é uma decisão que representa todos os nossos resultados, mas sim o consolidado das nossas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai receber todas as decisões, todas as estratégias dentro desse app. Aquilo que eu estiver executando de maneira transparente na minha carteira, você receberá e poderá copiar e colar. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está olhando totalmente para o curto prazo, não o médio e não o longo prazo. Acredito que o longo prazo está se deteriorando cada vez mais. E se a gente vier com o Bitcoin abaixo de $109.000, pode ser que a gente tenha algumas confirmações de início de bear market profundo. Esteja preparado para simplesmente preservar o seu capital e tradear os ativos durante essa fase de bear market, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!